Berlim, 1945. Depois de meses de bombardeios e 2 semanas de combates brutais nas ruas, os aliados finalmente tomavam a cidade e acabavam com o sonho nazista de Hitler. O historiador Anthony Beevor, autor de Berlim 1945, A Queda, volta à cidade para concluir sua história. Uma equipe local de arqueólogos e exploradores vai levá-lo a uma jornada subterrânea singular para dentro de um mundo secreto que ele nunca viu. Um vasto complexo de túneis e abrigos da época da guerra, recentemente descobertos. Os últimos sinais do passado nazista de Berlim. Os abrigos subterrâneos de Hitler. Quando a guerra terminou, Berlim era uma cidade em ruínas. 90% de suas construções haviam sido destruídas em pouco mais de 10 dias. Durante 3 meses, bombardeiros americanos e britânicos atacaram a cidade dia e noite. E então os russos atacaram a maior barragem de artilharia da história no centro de uma cidade. Foram 2 milhões de projéteis em apenas 2 semanas. Hoje, Berlim parece uma cidade sem passado. Todos os sinais da era nazista desapareceram há muito tempo, por trás de construções futurísticas de aço e de vidro laminado. Entretanto, logo abaixo da superfície, há um mundo clandestino de esconderijos e túneis, incluindo restos da Germânia, a capital sonhada por Hitler para uma Europa nazista. Essa é a primeira vez que vejo alguma coisa real relativa à Germânia, em vez de ver o modelo. Portanto, é uma experiência extraordinária. Para a maioria dos historiadores, Germânia não passa de uma fantasia, o sonho de um ditador insano. Entretanto, mais de 18 metros abaixo desse parque está uma prova raramente vista de que Hitler realmente começara a construção da cidade. É incrível, é certamente a maior estação de metrô que eu já vi. E que eco! Esse túnel de trem esquecido é parte de uma rede de transportes que serviria à Germânia. Então aqui estamos chegando ao final do túnel. Qual o comprimento apenas dessa seção do túnel? Sabemos que o túnel tem cerca de 220 metros de comprimento. Maior e mais ousada do que qualquer outra cidade do planeta, Germânia seria a nova e monumental Berlim de Hitler. Ele planejou fazer cópias exageradas das mais famosas construções da Europa. O Arco da Vitória teria 2 vezes o tamanho do Arco do Triunfo francês, a avenida central mais larga que a Champs-Élysées, e o grande salão seria grande o bastante para engolir a Basílica de São Pedro em Roma. No centro de tudo, Hitler queria uma enorme praça em frente ao seu grande salão. Um fórum público onde ele poderia fazer comícios gigantescos e falar diretamente a 1 milhão de alemães. A ideia era criar uma praça sem trânsito em frente ao grande salão. Por isso, esses túneis foram construídos, o que significava que a nova rede de transportes para a Germânia seria completamente subterrânea.
Essa rede de transportes teve início em 1938, quando a rua principal, distante do portal de Brandemburgo, foi fechada para ser ampliada. Os engenheiros cavaram mais de 18 metros, criando um túnel de trem em concreto com 2 vias. Acima dele, 2 túneis para carros também foram revestidos em concreto, antes que a rua acima fosse restaurada. Entretanto, esses túneis nem chegaram a ser utilizados. O projeto foi interrompido em 1939, quando da deflagração da guerra. É fascinante ver um pouco do que Hitler sonhava e ver Germânia. É uma parte bastante horripilante da história. Acho que é possível começar a sentir o que teria ocorrido se Hitler tivesse realmente ganhado a guerra e feito tudo o que queria fazer. Acho que existe algo bastante simbólico nesse lugar, por exemplo, o fato de termos esse túnel aqui, que foi planejado de maneira grandiosa, para que a multidão viesse ouvir seus discursos de vitória. No entanto, no final, ele só pôde ser utilizado para armazenar armas na Batalha de Berlim. Em 1945, a derrota era inevitável para os alemães. Os esconderijos e túneis de Hitler tiveram um papel vital, mantendo a população viva durante toda a Batalha de Berlim. Entretanto, um enorme esconderijo de concreto, dominando a linha do horizonte ao norte de Berlim, respondeu ao fogo e deteve os russos até o amargo fim. Nos tranquilos subúrbios ao norte de Berlim, uma escavação arqueológica está revelando lentamente a história por trás de um dos mais mortais esconderijos de guerra de Hitler. Coberto com árvores, esse esconderijo é incomum, porque foi construído na superfície. Entre as espessas paredes de concreto, a Associação Subterrâneos de Berlim, formada por um grupo de historiadores e arqueólogos locais, tem limpado e explorado essa gigantesca estrutura há anos. Suas descobertas mais recentes ajudaram a completar a história por trás de um dos esconderijos mais formidáveis já construídos. Para se ter uma ideia da dimensão do lugar, Anthony Beevor, ele próprio um ex-oficial do exército britânico, segue até esses locais subterrâneos abandonados e raramente visitados. Isso. Assim tá bom. Embora tenha escrito sobre o papel desse lugar na guerra, essa é a primeira vez que ele visita o interior dessa fortaleza. Temos muitos milhares de metros cúbicos de detritos. Então, com essa grande curva aqui, ele ainda é seguro? Se é seguro? Sim, posso dizer que sim. Por causa das grandes redes de aço que ainda estão intactas. 1940. Depois que os alemães bombardearam Londres, os britânicos retaliaram enviando 50 bombardeiros a Berlim. Hitler estava furioso com a ideia de que sua capital, bem no interior da Alemanha, pudesse ser atingida. Por isso, ele ordenou a construção de 3 enormes esconderijos antiaéreos, ou torres de artilharia antiaérea, em um triângulo ao redor do centro da cidade: Humboldt-Hain, Friedrichshain e Suhl. Repletas de armas antiaéreas, Hitler acreditava que essas torres representariam um obstáculo tão violento que nenhum avião inimigo ousaria sobrevoar sua capital novamente. O Führer se envolveu pessoalmente no projeto dessa estrutura quase medieval. Ele fez esboços, projetou abrigos antiaéreos, torres de artilharia antiaérea. Ele queria tomar parte nesse tipo de empreendimento. Um de seus esboços sobrevive. Assim como seus planos para a Germânia, aquelas torres tinham fundação de concreto de 2 metros de espessura e uma área de superfície equivalente a 24 quadras de tênis. As paredes tinham quase 2,5 metros de espessura e a construção 7 andares de altura. Um telhado de concreto de 3 metros de espessura era suficiente para suportar um impacto direto das maiores bombas. Plataformas de artilharia em múltiplos níveis davam aos atiradores uma cobertura de fogo de 360 graus. Face a ataques aéreos contínuos, a construção das torres era uma corrida contra o tempo, mas o desafio logístico era enorme.
Para poder erguer uma daquelas torres, seriam necessárias 100 mil toneladas de cascalho, 78 mil toneladas de pedregulho, 35 mil toneladas de cimento, 9.200 toneladas de aço e 15 mil metros cúbicos de madeira. Portanto, o maior problema para os alemães era a questão de transporte. O horário nacional dos trens foi alterado para que 1.600 toneladas de material de construção pudessem ser entregues diariamente. Barcaças foram confiscadas na França e Holanda para trazer mais material por água. Notavelmente, a torre foi concluída em apenas 6 meses. A 200 metros dali, uma torre de radar captava os aviões inimigos a 80 quilômetros de distância. Com a torre alertada, o disco do radar podia ser recolhido com segurança em um poço de 12 metros antes que as bombas começassem a cair. O número de baixas de aviões aliados que sobrevoavam Berlim era altíssimo. Depois da guerra, os aliados destruíram todas as 3 torres. Mas os franceses só conseguiram fazer metade do serviço em Hobolt-Hain. As torres ao norte estavam próximas demais da ferrovia principal e sobreviveram para serem enterradas sob uma montanha de escombros nos locais dos bombardeios. E por aqui, vamos para o nível seguinte. Esse é o terceiro nível? É. E veja, está no centro da construção. É. Olhe só para aquilo. Nas profundezas da torre, Anthony Beevor descobre uma coleção contendo os mortais e rotineiros objetos da guerra. É apenas uma pequena coleção do que descobrimos. Algumas caixas para as máscaras de gás para os soldados. Aham. Um capacete. Esse é certamente menor do que o normal. Esses eram os capacetes pequenos, feitos especialmente para a juventude hitlerista e os ajudantes das torres, que tinham entre 15 e 16 anos. Isso. Essas são as maiores cápsulas de projéteis, não? Acho que estas são as cápsulas de projéteis de 12,8 da torre. Poderia ser 12,8 centímetros, mas eles tinham muitos calibres diferentes nesta construção. Mas esse era o maior calibre usado aqui nessa torre. Quantas eles estavam disparando por minuto? 12 por minuto. 12 por minuto. E qual era o alcance? 14 quilômetros para o alto. Sendo um dos primeiros a entrar nesse depósito de munições recentemente escavado, Anthony Beevor vê prova incontestável desse enorme poder de fogo. Imensas pilhas, do chão ao teto, chegavam a conter dezenas de milhares de cápsulas de projéteis e artilharia. Então, eles estavam armazenando toda a munição aqui? É, em diferentes camadas. E pode-se dizer que essa câmara de munição era um esconderijo dentro de um esconderijo. Ali no canto, é possível ver o que restou do elevador de munição. O elevador levava projéteis de artilharia para o telhado. É quase como o esqueleto de um dinossauro. Verdade. Então ele girava como em uma espécie de esteira? Isso. A extremidade do projétil era protegida por uma enorme cúpula de aço. Para proteção contra alguma bomba ou projétil incendiário? Exatamente. Até mesmo para os padrões de hoje, o poder de fogo das torres era enorme. Juntos, os canhões das torres eram capazes de 8.000 disparos por minuto nos céus. Próximo dali, os arqueólogos descobriram provas cruciais de que a torre não tinha apenas uso militar. Temos aqui o travamento a gás de uma das antigas entradas, aqui na Torre C. Essa é a única prova escrita que encontramos até agora nesse edifício. Está escrito em letras grandes, aberta ao público
abrigo civil antiaéreo, segundo andar, Sim. com uma seta nessa direção. As 3 torres tornaram-se cidadelas para toda Berlim. Cada torre fora projetada para abrigar 11 mil civis. Havia até mesmo um hospital. E uma das torres guardava os grandes tesouros artísticos da cidade, incluindo um antigo busto de Nefertiti de 3.000 anos. Günther Schubel, na época com 5 anos, se abrigou com sua família nessa torre inabalável. Man kann sagen, wie so eine Burg, ja, kann man sagen. Und dann die ganzen Leute. Era como um palácio com muitas pessoas correndo por ali. Era emocionante. Havia janelas que fechávamos à noite. Eu me sentia seguro. Eu me lembro de que havia 3 camas, uma sobre a outra, onde dormíamos. No final da guerra, ondas de até 2.000 bombardeiros aliados estavam atacando Berlim. A cidade foi bombardeada 90 vezes nos 60 dias finais. As torres permaneceram em pé, mas houve um problema. Com todos os homens na frente de batalha, os nazistas tiveram de recrutar crianças em idade escolar para defender a cidade. Com apenas 15 anos, Joachim Caral e toda a sua sala foram recrutados para trabalhar com os canhões na torre. Em 1944, eu fui recrutado com toda a minha sala para nos tornarmos ajudantes nas torres. Primeiro, trabalhamos nos holofotes e depois fomos treinados para ajudar nos canhões triplos. Durante todo o mês de março de 1945, as bombas caíram dia e noite. E então, em meados de abril, o Exército Vermelho começou a se aglomerar nas cercanias de Berlim. 6.000 tanques, 2,5 milhões de homens. O aniversário de Hitler, em 20 de abril, foi marcado por um último ataque aéreo. E então uma estranha tranquilidade envolveu a cidade. Para os berlinenses nos abrigos subterrâneos, como Waltraud Sussmilch, esse silêncio era aterrorizador. Houve o que eles chamaram de uma pausa na batalha. Eu não sei o que significava, mas os soldados diziam que era a calmaria antes da tempestade. E assim todos nós continuamos esperando. No dia seguinte, o barulho foi estrondoso. O caos teve início quando os soviéticos atacaram a maior concentração de artilharia da história numa cidade. Não houve qualquer alerta, nada. E você conseguia ver aqueles foguetes voando sobre sua cabeça, como uma sombra negra. Eu não sei como descrever aquilo. O seu cérebro ficava simplesmente a ponto de estourar. Eu achei que a minha cabeça ia estourar com aquele barulho. Foi o barulho mais terrível que eu já ouvi. Com um canhão de campanha disparando a cada 2 metros ao longo do front, o bombardeio criou ondas de choque tão fortes que os atiradores russos tinham de manter a boca aberta para protegerem os tímpanos. Nos 10 dias de luta por Berlim, o exército soviético disparou 1.800.000 projéteis sobre a cidade. Foi muito mais do que todas as bombas lançadas sobre Berlim pelas forças aéreas britânicas e americanas. As pessoas se apinhavam em qualquer abrigo que conseguissem encontrar. Havia 30.000 apenas na torre de Hubontheim. Nos últimos dias da guerra, os corredores estavam realmente cheios de gente. Era difícil fazermos nossas tarefas. Tínhamos de caminhar por entre muitas pessoas e soldados que dormiam nos andares de cima. A torre bloqueava o caminho dos russos para o centro da cidade e por isso eles atiravam nela incansavelmente. Havia pequenas nuvens de cimento e ao redor das janelas as paredes desabaram. E rimos um pouco pelo fato dos arquitetos nunca terem imaginado que um dia esse abrigo viesse a ser atacado por terra. A torre abaixou seus canhões e atirou de volta contra os tanques. Um cerco medieval havia se formado. A prova dessa batalha de canhões permanece.
Mas as paredes de concreto reforçado ficaram firmes e os russos tiveram de contornar a torre. Depois, eles abriram caminho pela cidade de casa em casa, de rua em rua. A luta foi especialmente violenta na parte sul de Berlim. Em Tempelhof, o Exército Vermelho lutou pelo controle do valioso aeroporto de Hitler. Tempelhof era o grande e espetacular aeroporto de Hitler. Era uma construção muito importante e um dos primeiros grandes edifícios planejados pelos nazistas. E Adolf Hitler fez dele seu projeto pessoal. E ele queria que ele se tornasse o maior e mais belo aeroporto do mundo. Tudo nele era excessivo e intimidador. Ele fora projetado para fascinar os que visitavam a Berlim nazista. Mas havia também um desejo de impressionar o público alemão. Hitler queria que esse aeroporto fosse não apenas um aeroporto, mas também um estádio a céu aberto. Portanto, a enorme forma de meia-lua do aeroporto justifica-se devido a essa ideia de construir um estádio a céu aberto. Hitler planejava apresentar um espetáculo aeromilitar anual em Tempelhof. A cobertura do aeroporto fora construída para acomodar até 100 mil espectadores em pé. A propaganda alcançava até mesmo os pilotos. De cima, o aeroporto parecia uma águia nazista. Mas os maiores segredos de Tempelhof não eram visíveis. Eles ficavam no subsolo, onde uma rede de túneis de mais de 40 quilômetros oculta um passado bastante sombrio. Tempelhof, o aeroporto principal de Hitler, continua em funcionamento 70 anos depois de sua construção. No início era um aeroporto civil. Mas em 1940 o aeroporto foi tomado pelos eventos da guerra e secretamente transformado em local para a produção de aviões militares. Durante toda a guerra, caças e bombardeiros foram construídos nesses hangares. Tempelhof era perfeito para a fabricação de aeronaves. Embaixo dele existe um labirinto de túneis com instalações hidráulicas e elétricas. As investigações feitas pela equipe dos subterrâneos de Berlim só agora estão revelando toda a sua extensão. Esses túneis são para as tubulações de aquecimento, por exemplo, para o sistema de eletricidade para o antigo aeroporto Tempelhof dos anos 30. Nunca chegamos a contar todos eles, mas dizem que há um total de 6 níveis e 40 quilômetros de comprimento, incluindo todos os túneis. Com eletricidade e água corrente, a fábrica de aviões na época da guerra era totalmente autossuficiente. Esse labirinto de túneis também abrigava os que trabalhavam nos aviões durante a guerra. Um dos abrigos está repleto de pinturas bizarras nas paredes. Você pode ler na porta que esse abrigo era para os funcionários da empresa alemã Lufthansa. Era o maior deles, mesmo para os anos 30. Nunca vi um abrigo com pinturas tão bem preservadas assim. E elas mostram algumas historinhas. Histórias engraçadas sobre a vida em Berlim. Elas servem para que as pessoas aqui nesses abrigos pensem em outras coisas além da guerra e das bombas do lado de fora. Mas as autoridades não protegiam apenas os trabalhadores. Houve esforços para proteger também as partes vitais da fábrica de aviões. Esse túnel ferroviário também foi construído para transportar espectadores aos shows aéreos de Hitler. Mas, protegido das bombas inimigas, ele foi usado para abrigar e consertar caças Focke-Wulf até os últimos dias da guerra.
Parte do maquinário ainda pode ser vista pendurada no teto. Abaixo desse reque movido a motor, os caças danificados em combate eram alinhados e consertados. Tão logo estivessem prontos, eram transportados pelo túnel antes de serem colocados na pista, decolando para o front. A dimensão desse túnel era crucial. Este túnel tem 10,80 metros de largura. A envergadura das asas do caça Focke-Wulf 190 dos alemães era de apenas 10,5 metros. Portanto, temos 30 centímetros de sobra. E você pode imaginar que as asas do avião tinham apenas poucos centímetros para balançar para a esquerda e direita neste túnel. Tempelhof era crucial para a defesa de Berlim. Os aviões ali construídos e consertados estavam entre os últimos que decolaram dali. Mas há um segredo ainda mais sombrio acerca dessa fábrica de aviões. Um segredo que os arqueólogos de Berlim descobriram por acaso dentro de um antigo arquivo da época da guerra. Encontramos essas caixas de metal a cerca de 4 quilômetros ao sul do aeroporto de Tempelhof, em um abrigo da fábrica de armas, que fabricava peças para a indústria de aviões. As gavetas estão cheias de cartões de ponto da fábrica, com o nome e nacionalidade dos empregados, cuja escolha nem sempre foi trabalhar aqui. Há 12.600 cartões, 4.000 de mão de obra escrava. Quando os nazistas saquearam os países ocupados, eles levaram tudo de valor, incluindo pessoas. As condições para trabalhadores escravos, principalmente aqueles do leste, eram difíceis. Muitos foram retirados da Ucrânia, que perdeu 2,5 milhões de trabalhadores para a Alemanha. Cerca de 1 milhão não sobreviveu. A ucraniana Olga Wisniewska, na época com 17 anos, foi trazida de Kiev em 1942 sob a mira de uma arma e forçada a consertar caças em Tempelhof. Trabalhávamos desde a madrugada até anoitecer. Chegávamos ao local de trabalho toda manhã, apresentávamos nossos cartões, batíamos os cartões. Quando terminávamos o trabalho, batíamos o cartão para sair. Os aviões eram trazidos e tínhamos de fazer o trabalho detalhado de pintura com pincéis. Não conseguíamos respirar. Havia acetona na pistola de ar para que a tinta secasse mais rápido. A fumaça tornava a respiração dolorosa. Mesmo no final da guerra, Tempelhof ainda fabricava aviões 24 horas por dia e foi ferozmente defendido pelo exército alemão. Os soviéticos não sabiam da fábrica secreta, mas lutaram violentamente para conquistar o aeroporto para seus próprios aviões. Em meio a tudo isso estavam os escravos. Quando nossos soldados estavam próximos, fomos colocadas em um porão. Passamos 3 dias no escuro, sem comida, sem água. Um soldado alemão ficava de guarda. Uma das garotas conseguiu fugir e reconheceu nossos soldados no aeroporto. Ela voltou e gritou: "Meninas, nossos soldados estão aqui." E o alemão a matou com um tiro. Depois de 2 dias de luta implacável, os soviéticos finalmente tomaram o aeroporto de Tempelhof. Então, o Exército Vermelho avançou violentamente para o centro da cidade. No final de abril, com os soviéticos a poucas ruas de distância, a população aterrorizada se refugiou onde podia, em túneis de trens, sótãos, porões, abrigos. Escondendo-se com sua mãe, Waltraud Sousmilch se lembra das terríveis condições. Era como uma sauna, e como uma sauna, o ar era úmido, mal se podia respirar. E as pessoas tiravam as roupas e se sentavam ali com os braços de fora, os ombros de fora, e ainda assim você transpirava. O cheiro era terrível, não havia desodorante como hoje, o talco.
ou qualquer tipo de spray. O cheiro era horrível. Sabe? Eles estavam apinhados e eram muitos, quer dizer, havia até 50.000 pessoas no abrigo Zoo. Em Anhalt-Bahnhof ninguém conseguia se mexer. As pessoas nem ao menos conseguiam ir ao banheiro, faziam as necessidades onde estavam. Rua Dresdner. Anthony Beaver recebe permissão para entrar num abrigo no centro da cidade, onde mulheres e crianças aterrorizadas se esconderam dos russos. A tampa desse bueiro desconhecido é a passagem para voltar ao tempo da guerra em Berlim. Como você pode ver, estamos entrando no esconderijo de uma mãe e seu filho. A trava é a gás, e você pode ler isso aqui em alemão. E durante um ataque aéreo, todas as portas do abrigo eram fechadas para proteger as pessoas, não somente do gás venenoso, mas também dos incêndios do lado de fora, pois as ruas ficavam em chamas. Em todo o abrigo e túnel, temos de bombear a água para fora o tempo todo. Por quê? Berlim tem um nível de água tão alto assim? Sim. Aufsicht, em alemão, significa uma espécie de recepção, como em um hotel ou em um escritório. Me diga uma coisa, uma das coisas que eles estavam fazendo era verificar se não havia estrangeiros entre os trabalhadores, quer dizer, era estritamente para os alemães. Sim, no passaporte você via se a pessoa era alemã. Mãe e filho entravam, somente alemães arianos podiam entrar. Nenhum trabalhador estrangeiro, nenhum trabalhador escravo e nem judeu. Eu nunca vi um abrigo com tanta sinalização nas paredes e tão bem conservado. É incrível, muito bem conservado. Construído rapidamente em 1941, em resposta ao bombardeio britânico, esse abrigo havia sido um túnel de trem de metrô. Ele foi subdividido em 99 salas, suficientes para acomodar 1.300 pessoas. O concreto reforçado no teto tinha quase 3 metros de espessura, mas as paredes divisórias não chegavam a ser tão fortes. Ah, isso é interessante. Houve uma explosão aqui no final da guerra. Uma testemunha nos contou uma história. Eles estavam lutando até mesmo nos túneis e talvez isso tenha sido provocado por granadas ou uma arma antitanque. Então nem mesmo os abrigos antiaéreos eram realmente seguros para as mulheres e crianças, porque os soldados soviéticos os esvaziavam e faziam buscas e obviamente havia luta nos abrigos subterrâneos também. Sim. Ainda que as condições nesses corredores fossem terríveis em 1945, para os berlinenses criados durante os anos de propaganda anticomunista, qualquer coisa era melhor do que enfrentar o Exército Vermelho de Stalin e sua reputação por estupro e execução. Bolchevique? Eu não sabia o que era um bolchevique. Eu estava sentada ali e eu só me lembro de pensar... Eles devem estar subindo as escadas a qualquer momento agora. E como será que eles são? Isso me deixava morrendo de medo. Nessa atmosfera de medo, o moral das pessoas desmoronava. Mas certamente havia as histórias terríveis de quando os cubículos eram trancados e as pessoas não conseguiam abri-los e então alguém descobria que as pessoas haviam cometido suicídio ali dentro. E acho que não é verdade que eles depois substituíram as portas por cortinas para o caso disso acontecer novamente. Os berlinenses sabiam que agora era apenas uma questão de dias até que a cidade fosse tomada. As pessoas estavam sem esperança e temiam os russos. Pessoas cometiam suicídio. Estima-se que em abril e maio de 1945, 100.000 pessoas em Berlim e nos subúrbios tenham cometido suicídio.
Hitler, agora isolado do mundo exterior, perdera-se em sua fantasia do Reich de 1000 anos. À medida que o Exército Vermelho avançava continuamente em direção à sede do governo, ele passava horas estudando atentamente suas maquetes de Germânia. A cidade estava tão perigosa que até mesmo as notícias eram lidas de um abrigo sob o edifício da Rádio Reich. Depois de ganhar uma competição nacional para se tornar um apresentador de notícias, Richard Bayer, de 18 anos, era uma das últimas vozes públicas do Terceiro Reich. Sempre transmitíamos do abrigo. Ele tinha um teto de 6 metros de espessura e nada poderia ultrapassá-lo. Mas a pergunta que nos fazíamos em meados de abril era: quem é que ainda está nos ouvindo? Os russos apertaram o cerco no centro da cidade. E os habitantes locais chamavam Berlim de a pira funerária do Reich. Mas Hitler e seus servidores mais leais nunca se renderiam. Goebbels transmitiu sua propaganda nazista até o final. Nos últimos dias de abril, ele falava sobre a última batalha em Berlim e nos dizia: o Führer continua conosco, continuamos vencendo a guerra, continuamos transmitindo. Mas as defesas de Berlim eram inúteis. Tudo o que restava para defender a cidade eram garotos, velhos e soldados exaustos. Os russos estavam em maior número, eram mais de 20 para 1. No final de abril, tropas soviéticas foram posicionadas para atacar as últimas construções sob o controle nazista. Esse foi o sinal do fim para Hitler e seu regime. Mas parte de sua equipe ainda tinha esperança de sobreviver. Muitos de seus membros usaram túneis secretos, próximos do abrigo do Führer, para ajudá-los a escapar bem debaixo dos olhos das tropas soviéticas que se aproximavam. Adolf Hitler foi visto pela última vez em público em 20 de abril de 1945, concedendo medalhas aos membros da juventude hitlerista por sua coragem em defender Berlim. E então ele voltou para o chamado Führerbunker, abrigo do líder, sob a nova chancelaria em Vossstrasse, de onde não saiu vivo. Em 30 de abril, com o Exército Vermelho a poucas ruas de distância, Hitler finalmente aceitou o fato de a guerra estar perdida e se suicidou com um tiro. A chancelaria ficou bastante danificada durante a batalha por Berlim e desmoronou depois da guerra. O Führerbunker foi coberto com concreto e todo o local foi reconstruído. O mais próximo que Anthony Beaver consegue chegar de lá agora é através de um antigo edifício nazista do outro lado da rua. Então esse é o antigo Traffic Ministry do Terceiro Reich, em frente à chancelaria. Sim, sim. Nos anos seguintes, novas construções tomaram toda a rua. É o único antigo edifício que sobrou em Vossstrasse. E hoje temos a oportunidade de entrar nesses abrigos pela última vez, porque eles serão destruídos nos próximos meses. Portanto, hoje temos a última oportunidade de ver esse lugar. Nos próximos meses haverá novas construções. E você vê que eles estavam lutando nas ruas. Você vê os sinais da guerra ainda hoje. É um dos poucos lugares onde ainda se pode ver os sinais da Batalha de Berlim. Aqui nessa esquina, nessas paredes, temos uma prova dessa luta violenta. Minha nossa, veja esses buracos de balas. Eles lutavam de um edifício a outro, rua a rua, e às vezes de um andar a outro em uma casa. À medida que a notícia da morte de Hitler se espalhava, seus mais leais auxiliares se suicidavam com cápsulas de veneno ou revólver. Mas para outros de sua equipe que não quiseram morrer com ele, essa era a oportunidade de fugirem. Esse edifício abandonado no jardim do Traffic Ministry serviria de rota de fuga para muitos deles. Para eles, o regime nazista estava acabado. A única questão agora era a própria sobrevivência. A maior parte dos grupos tentou fugir nesta direção. Era a melhor maneira de escapar da chancelaria e do distrito dos edifícios do governo para o norte. Para evitar os combates em Wilhelmstrasse. Sim. Atravessando com segurança essas ruas subterrâneas, esses grupos esperavam evitar a terrível batalha acima, seguindo os túneis de trem ao norte até o rio. Então,
Essa aqui é a entrada para a conexão com o sistema de metrô. Você vê as palavras em preto escritas sobre o amarelo? Fluchtweg Feilsturm. Rota de fuga quando as tempestades começarem. Letras vermelhas sobre o amarelo. E a seta aponta para cá, através do túnel do metrô. E eles caminhavam alguns quilômetros para o norte nessa direção e tentavam escapar através da estação de trem em Friedrichstraße e pela ponte Weidamer. Mas foram poucos os que escaparam do Exército Vermelho com vida. Armas russas disparavam incessantemente contra ondas e ondas de pessoas que tentavam atravessar a ponte Weidamer. Estava tudo acabado para a Alemanha nazista, exceto pelos comunicados finais. Richard Bayer se lembra das palavras lidas para a nação por seu colega locutor sobre a morte de Hitler. Beim Endkampf in Berlin ist an der Spitze seiner Truppen unser Führer für Deutschland gefallen. Na luta final por Berlim, Hitler tombou com suas tropas pela Alemanha. Ele lutou por suas ideias até o fim. Depois dessa transmissão, as músicas favoritas de Hitler foram tocadas: Wagner e Bruckner. Duas horas depois, era a vez dele. Bayer silenciou a estação com as seguintes palavras. Nós nos lembramos dos atos heróicos dos soldados alemães em terra, no mar e no ar. O Führer está morto. Vida longa para o Reich. Entre as ruínas da cidade, a torre em Rubenheim lutou por mais um dia. Mas então os canhões silenciaram. À medida que os civis saíam de seus abrigos, com os olhos ofuscados pela luz do sol, a Berlim que os recebia estava irreconhecível. Era difícil saber onde ficavam as ruas antes disso. Eu e minha irmã fomos para Alexanderplatz procurar a casa de um tio, mas não dava para saber onde ficavam as ruas. A linha do horizonte da cidade ainda ardeu em chamas durante dias. Depois de 4 anos de um conflito sangrento, o Exército Vermelho comemorava a vitória. Soldados alemães marchavam para o cativeiro. Os escravos, livres de seus grilhões nazistas, começavam sua longa viagem para casa. E os berlinenses, agora sob a ocupação aliada, eram forçados a retirar os entulhos, tijolo por tijolo. Os grandes monumentos e edifícios de Hitler estavam em ruínas e todos os sinais do nazismo nas ruas haviam sido removidos. Mas, sob a superfície, grande parte da Berlim de Hitler permanecia intacta, uma cápsula do tempo para a Alemanha nazista. É realmente fascinante ver o que restou da Berlim nazista. Quando olhamos ao redor e vemos hoje uma cidade totalmente transformada, mas a gente vê algo bastante perturbador quando se olha para a quantidade de material. Esses enormes trabalhos de engenharia realizados, o cimento, o concreto, o ferro, sem falar do trabalho humano e, acima de tudo, do sofrimento dos escravos que foram forçados a trabalhar nas torres. E todo esse sofrimento foi em vão. Versão brasileira, Centauro.